Meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito. A partir desse vídeo, vamos começar uma sequência de videoaulas sobre o conteúdo Primeiros Socorros, noção básica aí de Primeiros Socorros. O que são os Primeiros Socorros? São as primeiras providências tomadas no local do acidente, é o atendimento inicial e temporário até a chegada do socorro profissional. Então, basicamente, seria o que você tem condições de fazer até a chegada do socorro especializado. Obrigatoriedade da prestação de primeiros socorros. O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele traz para nós alguns artigos que dá para a gente entender se tem ou não alguma obrigatoriedade. O artigo 176 ele fala para a gente que deixar o condutor envolvido em acidente com vítima geraria uma infração de trânsito de natureza gravíssima. O artigo 177, deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave. Então nós temos dois artigos de infração, 176 e 177. O 176 refere-se para a gente se você se envolveu num acidente, num crime de trânsito, o que for, e omitiu o socorro, quer dizer, se envolveu no acidente e omitiu o socorro, infração gravíssima. O 177, quando solicitado. O 177, pode ser que você não tenha nada a ver com o acidente, só que você omitiu o socorro quando foi solicitado. A autoridade, um agente da autoridade, solicita para você fazer algo e você recusa. Está passando pelo local com o seu carro, não tem nada a ver com o acidente. O policial pediu, o agente da autoridade de trânsito pediu, você negou, infração grave. O 304, deixar o condutor de veículo na ocasião do acidente prestar imediato socorro à vítima, ou não, podendo fazê-lo, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Multa de acordo com o processo judicial. Então dá para a gente observar que aqui já se enquadra um crime previsto aí no artigo 304 do Código, que se você se envolveu no acidente, omitiu, infração e também um crime. 305. Afastar o condutor do veículo do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil que lhe for atribuído, detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Dá para a gente observar nas duas que dá no mesmo. Tanto faz 304 e 305 são omissões de socorro. 304 não prestou, ficou e não prestou. 305 evadiu do local, assim omitindo socorro da mesma forma. Então, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, de acordo com 4 artigos, 2 prevendo infração e 2 prevendo como crime, há uma exigência, se enquadrando em cada artigo aí, essa obrigatoriedade de prestar primeiros socorros. Quando a gente vai para o Código Penal, a gente vê também mencionando sobre a questão da omissão de socorro. Em qual artigo? O artigo 135. Fala para nós que deixar de prestar assistência quando possível, fazê-lo sem risco pessoal, ou não pedir, nesses casos, o socorro pela autoridade pública. Detenção de 1 a 6 meses ou multa, também uma multa de acordo com o processo judicial. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de metade se dá ocasião resultar em lesão corporal de natureza grave e triplica se resultar em morte. Então, basicamente a gente tem aí o Código Penal e o Código de Processo Penal, o Código de Trânsito Brasileiro, todos eles exigindo aí essa prestação de primeiros socorros. Lembrando que fazer o que você tem condições até que chegue uma equipe especializada. Então nós temos aí a obrigatoriedade por lei e tem a questão da cidadania também, né? Nós precisamos uns dos outros e é interessante que você faça isso por você mesmo, não por ser forçado, não por ter uma obrigatoriedade por lei nessa prestação de primeiros socorros. Como são elaborados os protocolos de suporte básico de vida ou de ressuscitação cardiopulmonar? Então, basicamente, as técnicas e procedimentos que são elaborados, eles são aceitos, digamos, mundialmente, né? Quem elabora esses protocolos, basicamente, seria a ICOR. ICOR seria o Comitê Internacional de Ligação de Ressuscitação. ICOR foi formado em 1992 para fornecer um fórum de ligação entre as principais organizações de ressuscitação em todo o mundo. Então, a ICOR é um instituto, né, onde tem vários membros que compõem a ICOR, e esses membros eles têm protocolos. Então, cada um desses membros são de um país específico
e eles se reúnem de 5 em 5 anos para analisar esses procedimentos aí de técnicas de primeiros socorros, técnicas aí de suporte básico de vida ou ressuscitação cardiopulmonar, para que seja alterado, né? Vão ser feitos aí estudos, né, levantamentos, para que possa ser melhorado as técnicas que já tem. Aqui no Brasil a gente usa muito esse protocolo aqui da American Heart Association, que seria a Associação Americana do Coração. A última diretriz foi de 2015, né? Então a próxima, né, 2020 aí vai ter outra, elas são de 5 em 5 anos. E basicamente nós usamos, né, do suporte básico de vida ou de ressuscitação cardiopulmonar, esses procedimentos. Então as técnicas que a gente aprende de primeiros socorros, ou até mesmo suporte avançado, suporte básico, socorristas profissionais, eles vão usar essa referência, né, digamos assim, essa linha de raciocínio, que basicamente seria baseado, esses protocolos, baseado na IUCOR, e a gente usa essa American Heart Association, a Associação Americana do Coração. Baseado nisso, vamos ver aí quais seriam as técnicas, o que a gente pode fazer diante do nosso conhecimento ou da nossa formação aí para atendimento de primeiros socorros ou atendimento em acidentes. Primeira coisa, né, principalmente quem é da área de nós vamos se habilitar, né, nós vamos conduzir veículos, pode se deparar com acidentes automobilísticos. Então o que a gente pode fazer quando a gente se depara com um acidente automobilístico? Como proceder diante de um acidente? Primeira coisa é garantir a sua segurança. Seria estacionar o seu veículo em local seguro. Recomenda-se que você estacione preferencialmente após o acidente, depois do acidente. Se você observar que após o acidente oferece um risco para você, você pode estacionar antes, você pode fazer um retorno à frente. Você tem que achar um local mais seguro para você deixar o seu carro. Por quê? Porque primeiros socorros é meio egoísmo mesmo. Você pensa primeiro em você, depois nas vítimas. Observe que você não é o culpado do acidente. Você vai fazer o quê? Você vai fazer o que você tem condições de fazer até que chegue uma equipe especializada. Então, basicamente, estacionar em local seguro, preferencialmente após o acidente. Sinalizar o local para que aconteça uma segurança da cena, né, garantir a sua segurança e de quem esteja com você no seu veículo. É interessante essa sinalização do local, a segurança da cena. Avaliar o cenário. Essa avaliação do cenário seria uma avaliação panorâmica da situação, mesmo porque quando você liga para o socorro profissional, ele pergunta mais ou menos ali como é que está a situação do acidente. É interessante que você saiba passar o máximo de informações sobre aquela ocorrência, aquela situação. Chamar o resgate. Se tiver condições, prestar atendimento à vítima até chegar do resgate. Perfeito. Avaliou o cenário, chamou o resgate, e aí você vai passar informações ao socorro profissional. E se você saber mais, tiver mais condições de atendimento diretamente à vítima, você pode fazer. Então observe, não quer dizer que eu não posso tocar a vítima, desde que eu saiba o que eu esteja fazendo, não tem nenhum problema. O problema é fazer coisa que eu não tenho condições de fazer, que eu não tenho conhecimento, eu não tenho técnica, certamente vou oferecer risco. Como sinaliza o local? Traz muita dúvida. Como é que eu coloco a sinalização? A gente vê muito procedimento incorreto na prática. Então é interessante saber exatamente como que é recomendável, como é a maneira correta de você sinalizar um local, ou se o seu carro quebrou, ou principalmente quando acontecer um acidente. Inicia a sinalização de um ponto em que os motoristas não possam ver o acidente. Não adianta nada você colocar a sinalização muito próximo do carro. Por quê? Essa distância de sinalização ela é para que você consiga, para os outros condutores, na verdade, consigam ver a sinalização e depois ver o acidente, para que eles consigam reduzir velocidade, passar mais devagar naquele local. Então a gente tem que colocar uma sinalização numa distância em que os motoristas começam a ver a sinalização, depois o acidente. Em caso que o acidente interferir nas duas mãos de direção, a sinalização deverá ser feita nos dois sentidos. Como é que funciona isso? Se o acidente envolver só uma mão direcional, você sinaliza só um fluxo, só de quem vai, por exemplo. Agora, se o carro, por exemplo, o veículo, ele interfere os dois fluxos, ele bate, ele roda, ele fica no meio da pista de rolamento, interferindo os dois sentidos, aí sim, você tem que sinalizar de quem vai e de quem vem. Mas, para que aconteça até a fluidez do trânsito, né, não atrapalhe ali a fluidez, não ofereça risco, se não tem necessidade de você sinalizar os dois sentidos, você vai sinalizar só o que interferiu aí
no acidente, né? Aí você analisa dessa forma. Interferiu os dois fluxos, você analisa quem vai de quem vem. Se o problema foi só em um lado, um fluxo, só no sentido que aconteceu o acidente. Que materiais podem ser utilizados para sinalização? Vamos pensar aqui. O que eu devo usar para me sinalizar? Use triângulo. É um equipamento obrigatório que tem no carro. Mas pode ser que só isso não seja suficiente. Recomendável que você utilize ali complementos. O que? Arbustos, galho, caixa de papelão, lata e outros materiais que não ofereçam risco de acidente. Então você pode improvisar. Um é utilizar o triângulo de sinalização, que é um equipamento obrigatório, e também você vem complementando. Vai colocando ali galho de ar, papelão, qualquer outro material que não ofereça risco de acidente. O que você não pode colocar é um material em que poderia haver um acidente decorrente a ele. Então você vai colocar só materiais ali que você observa que não oferece risco à segurança. Lembrando de tirar também, né? Você vai colocar por um curto período de tempo, resolveu, socorro está lá, sinalizou o local, você retira novamente. Onde deve ficar o início da sinalização? Também, geralmente muita dúvida, muita gente faz errado, infelizmente. E como é que deve ser feito? Tem uma regulamentação do CONTRAN, que é do Conselho Nacional de Trânsito, que diz que a sinalização deve ser proporcional à velocidade da via. Então como é que seria isso? Exemplo, se uma pista de rolamento tem uma sinalização de 60 km por hora, exemplo, uma placa de 60 km por hora, a gente teria que colocar 60 metros. Digamos que seria 1 metro, né, no caso 1 metro a cada quilômetro por hora. Então 60 km por hora, 60 metros. Para que fique mais fácil, deixa mais claro para a gente a utilização dos passos. Um passo largo corresponde aproximadamente 1 metro. Então se eu fosse colocar 60 passos, 60 metros, eu contaria 60 passos. Então 1 quilômetro, 1 metro a cada quilômetro, então 1 passo a cada quilômetro. Quando tiver em chuva, neblina, fumaça e noite, os passos devem ser dobrados. Então a gente observa que quando tiver qualquer condição adversa de visibilidade, ou a questão até da pista, né, onde é que quando acionasse o freio o carro demoraria mais tempo para parar, nós vamos ter que dobrar essa quantidade de passos, de 60, 120 passos ali, né, aumentando, dobrando ali, para que fique mais seguro. Aqui nós temos um exemplo, aqui nós temos os tipos de via, as velocidades pré-estabelecidas e a distância normal ou a distância com adversidade. Se fosse uma via coletora, onde a velocidade pré-estabelecida para ela é 40 km por hora, nós colocaríamos 40 passos em distância normal, 80 em distância com adversidade. Quando fosse arterial, 60 km por hora, em distância normal, 60 passos, distância com adversidade, 120 passos. Se fosse um trânsito rápido, a velocidade pré-estabelecida 80 passos, 160 passos com adversidade. Rodovia, não são todas, mas rodovia de pista dupla lá, 110 km por hora, velocidade pré-estabelecida, distância normal 110 passos, distância com adversidade 220 passos. Então isso aqui, uma tabelinha, né, só para ter uma referência aí, como é que deve ser a distância exata para que a gente coloque a sinalização de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito. Curva, você está colocando a sinalização, se deparou com uma curva, o que você deve fazer? A contagem vai continuar após a curva. Então se você está contando, né, se deparou com a curva lá, você não vai contar aquele espaço da curva. Você vai parar a contagem, terminar de fazer a curva e depois recomeça a contagem. Tem até algumas literaturas que falam para zerar também. Fica a critério seu, mas pelo menos o espaço da curva você tem que deixar aí para ficar mais seguro nessa sinalização. Como acionar o socorro profissional? O que eu devo fazer, né, para ligar, para acionar o socorro profissional ali, para que chegue o mais rápido possível? Quanto mais cedo chegar o socorro profissional, melhor para as vítimas de um acidente. Solicite o mais rápido possível. A primeira coisa para a solicitação aí do acionar o socorro profissional seria um autocontrole, né? Você tem condições aí de ligar, de passar informações claras e objetivas para o socorro profissional. Seria interessante. Caso você não tenha, né, peça alguém ali que está mais centrado, está mais tranquilo ali para poder passar informações. Porque não adianta nada eu ficar muito abalado, nervoso demais ali, eu não consigo passar informações claras e objetivas ali para o socorro profissional. Então quais são as mensagens? O que eu devo falar
para o socorro profissional. Localização exata do acidente, dar pontos de referência, né? É claro que hoje as viaturas elas estão mais bem equipadas, tem GPS e outros equipamentos ali, mas o máximo de informações até passa um pouco de veracidade daquele acidente é real mesmo. Então, localização exata, ponto de referência, se for rodovia, fala qual que é, marca os quilômetros, então passa o máximo de informações ali claras e precisas para o socorro. Quantos veículos envolvidos? Se é um, se é dois, são mais. Lesões aparentes, visivelmente, você viu o que? Você viu perda de sangue, você viu fraturas, você viu a vítima inconsciente, né? Isso tudo são informações também de lesões aparentes para o socorro profissional. Se a vítima presa em ferragem, por quê? Pode ser que se até analise que há uma necessidade de se ligar para uma equipe mais especializada. Exemplo, vítima presa em ferragem, o ideal é que a gente ligue para o bombeiro. Eles estão mais preparados, são mais bem equipados para essa finalidade. Vazamento de combustível, produto perigoso, também. Mais interessante que a gente ligue para uma equipe especializada. Os bombeiros estão mais preparados para essa finalidade. Até para lembrar para os números, né? Qual o número que eu ligo, essa situação, qual socorro seria o melhor, seria o mais adequado. Até parar um pouquinho e pensar direitinho, até para que você acione uma equipe que vai ter um aproveitamento maior ali da ocorrência. Telefones. Quais são os telefones ali que eu tenho que ter em mente para me ligar? Primeiro, 190, Polícia Militar, quando em rodovias estaduais ou vias urbanas. 191, Polícia Rodoviária Federal, quando estiver o acidente envolvendo rodovia federal. 192, que é o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, com localidades com esse serviço. 193, COBOM, que é o Corpo de Bombeiro, também com localidades com esse serviço. Aqui nós temos uma ordem alfabética, mesmo para decorar para a prova teórica. São os principais números de emergência, não tem só esses, mas são os principais. E também para a prática, também, se a gente precisar usar aí, a gente tem que ter esses números em mente. A gente observa que vai do 190, 191, 192 e 193. Uma ordem aí que talvez fique até fácil para que vocês consigam decorar. Vamos lá para um resumão? Tudo que eu falei agora a gente vai ter que colocar na prática aqui, ó, a sequência das ações de primeiros socorros. Primeira coisa, se deparou com um acidente, calma, estacionar em local seguro, seria a primeira recomendação, garantir a sua segurança em primeiro local. Estacionou em local seguro, o que você faz? Sinaliza. Para quê? Para garantir a segurança da cena, garantir a segurança sua, de quem esteja com você e para evitar novos acidentes envolvendo aquele. Depois, acionar o socorro especializado, fazer aquela avaliação panorâmica no geral e já passar para o socorro profissional. Já vai ligar. Quando ligar, é claro que vai querer saber das informações que a gente lembrou aí agora, que as informações claras, objetivas, precisas, para que o socorro entenda exatamente que tipo de ocorrência é essa e avalie que tipo de ambulância deverá ser mandada naquele local. Depois, se tiver condições, o socorro está a caminho. Se você tiver condições, prestar atendimento até a chegada da equipe especializada. Claro que esse passo a passo é o resumão de tudo que eu falei para vocês até agora. Então, resumindo aí, essas são as ações aí de um socorrista leigo, socorrista profissional. São as ações que todo cidadão, todo condutor deve tomar diante de um acidente de trânsito. Aqui nós temos o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Ele foi criado em 2003 para garantir a saúde da população, digamos assim. Ele foi criado para a saúde no geral. A gente vê ele muito acendendo acidente de trânsito, mas ele não é exclusivo de acidente de trânsito, né? Então, se alguém passa mal na sua residência, o que for, a gente aciona, o SAMU. Né? Então, basicamente, é só uma informação aí relevante sobre esse serviço aí, muito importante para garantir a segurança aí da população. Aqui a gente tem incêndio. É claro que dependendo das proporções de um incêndio, só mesmo os bombeiros vão conseguir resolver o problema. Mas diante de algum princípio, algum foco de incêndio, pode ser que a gente possa fazer algo, para minimizar aquela situação. Quando for um princípio de incêndio, talvez o vazamento de mangueira, talvez a fumaça debaixo do capô, o que a gente pode fazer para minimizar aquela situação? Talvez um acidente também que bateu, pode ter sido ali um curto-circuito. O que a gente pode fazer
nesses casos para minimizar o problema? Cubra o material derramado com terra, areia ou cal. Quando acontecem acidentes, é comum de acontecer vazamento de combustível. E como combustível que usa no carro ele é inflamável, pega fogo com facilidade, então a gente vai conseguir algum material que esteja próximo do veículo e jogar em cima para estancar aquele combustível, evitando que aconteça ali um princípio de incêndio. Se for possível, desliga o motor do veículo acidentado. É muito comum do carro bater, por exemplo, e a chave ficar virada. Então, mesmo o motor parando, cortando seu funcionamento, a parte elétrica ela fica passando corrente elétrica, né, através da bateria, pela fiação lá, pela conexão elétrica, e pode acontecer um curto-circuito. Então, se for fácil e seguro, desligar a chave do carro lá do acidente. Oriente para que não se fume no local. É quase que óbvio isso aí, mas pode ser com uma distração talvez de alguém, né, chegou no local lá fumando, você orienta para ela. Afasta um pouquinho aí, você pode acontecer ali de acontecer um princípio de incêndio com a situação que você está aí. Então oriente para essa pessoa sair do local, ou você se for o caso, né, para não acontecer esse risco. Pegue o extintor do seu veículo e deixe-o pronto para o uso numa distância segura do local de risco. É claro que a gente tem ali umas regulamentações, acredito que todo mundo sabe sobre isso já, faz um tempo, que deixou de ser obrigatório em alguns veículos de pequeno porte. Mas ainda há obrigatoriedade dos de maior porte a utilização do extintor de incêndio. Então o extintor de incêndio ele é um equipamento obrigatório em alguns veículos, né, os veículos de maior porte, caminhões, ônibus, veículos maiores. E seu automóvel, se for, pode ser que ele não tenha, né, esse extintor de incêndio no local. Mas se tiver, use. Se não tiver, infelizmente, a gente vai fazer o básico, já foi passado. E equipe especializada. Risco de explosão. Aqui a gente tem uma situação de um caminhão, por exemplo. Se tiver um caminhão, né, acidente com um caminhão transportando material inflamável que já esteve vazando ou já em chamas, a via deve ser totalmente interditada. Como eu falei lá no iniciozinho da aula, falei para vocês que primeiro socorro é egoísmo. A gente tem que pensar mais em nós. Por quê? Porque senão a gente pode ser mais uma vítima no acidente. Então você viu uma situação ali que oferece risco à sua segurança, o que você pode fazer? Estacionar em local seguro, longe do local lá, sinalizar, chamar o socorro especializado. Pronto, já prestou o primeiro socorro, já fez o que você tinha condições de fazer. Se isso oferece mais risco a você, não recomendo que faça. Então, o básico você já está fazendo. Acidente com fio de alta tensão. Também muito comum, carro bater no poste de energia ali. O que você pode fazer para minimizar esse problema, né, ou ajudar ali em que as vítimas daquele local? Os pneus do veículo eles servem como isolamento, evitando que seus ocupantes sejam eletrocutados. Por isso devem permanecer dentro dele. Quando acontece um acidente com fio de alta tensão, o recomendável é que quem esteja no interior do veículo fique lá. Porque se os pneus estiverem intactos ali, não acontece a passar energia para o interior do veículo. Por quê? Nós temos aí a questão do veículo estar todo isolado. Não sei se alguém já percebeu de um carro. O carro é todo cheio de borracha, plástico. Então, consequentemente, não tem contato com a carroçaria do veículo que está energizada. Então, a recomendação é ficar dentro do carro mesmo e não sair em hipótese alguma para não correr o risco de receber alguma descarga elétrica. Você, como socorrista, viu alguém receber uma descarga de fio de alta tensão, nem tente retirar esse cabo, porque você pode correr o risco de ser eletrocutado. Raramente alguém com a descarga de fio de alta tensão vai conseguir sobreviver. É claro que tem casos a casos, mas a recomendação é que você fique longe e acione socorro especializado. Acione companhia de energia elétrica local, no caso, sinaliza o local, faz uma avaliação, mas o básico, como a gente viu lá no início da aula, aqueles procedimentos. O recomendado é ficar no carro e só o socorro especializado vai retirar a vítima daquele local. Vazamento de produto perigoso, bem parecido com explosão. Não se aproxime nem mesmo para tentar socorrer o motorista. Existem produtos que liberam gases incolores ou inodoros e você corre o risco de se intoxicar gravamente, podendo ser fatal. Então, tem substâncias que você não pode nem inalar. Então, basicamente, mesma coisa. Estacionou no local seguro, sinalizou o local, chamou o socorro especializado, pronto, aí é com eles agora. Eles vão estar muito mais equipados, preparados, tem um treinamento para essa finalidade. Iniciando socorro às vítimas. O que eu posso fazer nesses casos aqui? Limite-se a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorrista.
Só tenha contato com a vítima se realmente souber o que fazer, pois se tiver a conduta errada, pode deixar a vítima com sequelas pro resto da vida. Perfeito. A gente vai fazer só o que a gente tem condições de fazer. Então, basicamente, o limitar-se no atendimento seria recomendável. Você faz só o que você tem condições de fazer até chegar de socorro. Porque se você tiver uma conduta errada, você pode complicar mais o quadro dessa vítima. Então, essa é a recomendação. Limitar-se, faz o que você tem condições de fazer. O que não se deve fazer com vítima? Principalmente, é claro, em acidente de trânsito, acidente sem velocidade. Não movimentar. É uma recomendação básica. Né? A movimentação dessa vítima, é claro que não pode descartar essa possibilidade, mas se for o caso, em último caso, situação extrema. Não fazer o torniquete. É claro que não quer dizer que não possa ser feito. Não pode ser feito por socorrista leigo, sem conhecimento do que está fazendo. Tem protocolos para poder fazer torniquetes, né, mas para profissionais. Torniquete não é recomendável, é uma técnica que faz para a questão de contenção de hemorragia. Nós vamos ver mais à frente, que nós vamos ver a parte que vai falar sobre a parte de hemorragias, né, mas já vamos adiantar aí, questão de prova teórica do Detran, não pode fazer o torniquete. Não tirar o capacete, também nós vamos ver também por que não pode, não é recomendável que faça também a retirada do capacete do motociclista. Pode ser feito só mesmo por profissionais. Não tem nada para beber, é regra básica, sempre manter a vítima em jejum, acidente de trânsito, lesões que ela tenha. E quando ela pede água, você já pode imaginar uma hemorragia interna, uma lesão interna. Então você já descarta essa possibilidade, não pode dar líquido e alimento à vítima após acidente de trânsito. Não tira o capacete do motociclista. Retirar o capacete do motociclista que se acidenta é uma ação de alto risco. Aguarde a equipe de socorro para que realize tal ação. Por que não pode? A gente pode ter lesões no pescoço, né, a nível cervical, fratura na coluna vertebral, algumas lesões aí, que se você tirar de qualquer jeito, não ter a técnica para retirar, certamente vai oferecer risco. Então já não pode mesmo, né? A maioria de socorristas leigos, que a gente vai fazer o treinamento aí, na verdade a maioria dos condutores são socorristas leigos. Então basicamente não limita mesmo a retirada. Uma coisa que você pode fazer para minimizar talvez o problema que elas tenham seria levantar, abrir a viseira do capacete, sem movimentar o capacete, levantar a viseira e tentar analisar os sinais vitais, funções vitais da vítima ali. Nada mais que isso. Aquela presilha do capacete, né, presilha lá, pode até ser que ela esteja incomodando a vítima ou obstruindo vias aéreas. Você poderia folgar um pouquinho, se fosse o caso. Observe situação que você percebe que ela está forcando a vítima ali. Folgar, não tirar. Folgar um pouquinho para que facilite a liberação das vias aéreas, para que a vítima espere socorro especializado chegar. Então retirar o capacete, em hipótese alguma, você pode fazer isso aí. Você como socorrista leigo. Se fosse um profissional da área, não tem problema, tem técnicas, tem procedimentos para fazer isso aí. Equipamento de proteção individual. O que é? Para que serve? Para primeiros socorros, EPI. Hoje, as doenças infecto-contagiosas, elas são uma realidade. Tenha sempre em seu veículo um par de luva de borracha, pode ser luva de uso profissional ou simples luva de borracha de uso doméstico. Por que pede para ter luva? Porque se a gente for, por exemplo, fazer um procedimento, avaliar uma vítima, talvez fazer uma contenção de hemorragia, você não pode pegar suas mãos protegidas e colocar diretamente no corpo da vítima. Não sei se vocês já perceberam, o socorrista profissional, como é que ele atende? Ele atende muito bem equipado, principalmente com luvas. Então recomendo que você esteja a luva de borracha, aquela luva de uso profissional, ou luva de borracha mesmo, comprou no supermercado lá, colocou no porta-luvas. Isso já ajuda muito para você se proteger e consequentemente ajudar a vítima fazendo algo que você tenha condições de fazer. Mobilidade e sensibilidade do corpo. O que é isso? Como é que eu vou analisar aí a mobilidade e a sensibilidade do corpo de uma vítima? Dificuldade ou incapacidade de movimentar partes do corpo está obviamente fora do estado normal de saúde. Você pode fazer meio que um exame, bem superficial, mas dá para você perceber ali, até para informações para o seu corpo profissional ali, nessa avaliação que você fez de uma vítima. Provoque estímulo físico, testando sua capacidade de mobilidade e sensibilidade. Se você chegou na vítima, ela está consciente ali, está falando, você pergunta dela, você consegue movimentar os braços, as pernas?
você está testando a sua mobilidade. Se você belisca o braço, a perna dela, e ela não sente nada, está testando a sua sensibilidade. Então já é para você avaliar ali por alto ali, se essa vítima está com alguma sequela, alguma lesão mais grave, em que teria que limitar mais o atendimento e a equipe especializada teria que chegar naquele local o mais rápido possível. Paralisia de um lado do corpo, muito característico, uma doença muito comum no Brasil, causas de morte, na verdade, relacionadas a essa doença, que é o derrame cerebral, o AVC ou AVE. Então, paralisia de um lado do corpo, fraqueza, anisocoria, isso tudo são características de um derrame cerebral. Dormência das extremidades, mãos e pés, braços e pernas aí, com mobilidade preservada, pode ser uma característica de lesão na coluna. Então a vítima não tem movimento e tem dormência nos membros superiores ou inferiores, já pode ser uma característica de lesão na coluna. Então já é um sintoma aí de uma lesão mais grave nessa vítima, que geralmente é a que a gente preocupa mais. Atuando nas emergências. Então como é que funciona isso aqui? A avaliação, a análise primária. Quando a gente se depara com a vítima, a gente, é claro que feito todo o procedimento, garantir a segurança da cena, se deparou com a vítima, talvez caída, nem precisa ser exatamente acidente, talvez uma vítima no shopping, você viu que a vítima caiu lá, está irresponsível, o que você faz? Então, atuando nas emergências, é feito primeiro chamado avaliação primária ou análise primária de uma vítima. Se deparou com a vítima caída ao chão, o que você vai fazer primeiro? Você vai testar ou avaliar o estado de consciência dela, mesmo para que você possa ligar para o seu corpo profissional. Você vai avaliar se a vítima está consciente ou inconsciente. Como é que eu vou avaliar se a vítima está consciente ou inconsciente? Aqui em ilustração, talvez fique mais claro para vocês entenderem. Observe que o socorrista ele está tocando o corpo da vítima. Você tem que tocar o corpo da vítima, chacoalhar suave ali e chamar pelo nome. Senhor, senhora, você está me ouvindo? Você me ouve? Dessa forma você está analisando o estado de consciência dessa vítima. Se ela estiver consciente, automaticamente ela vai responder. E aí você se preocupa um pouco menos, digamos assim. Mas se você toca o corpo dela e ela não responde, está irresponsiva, você tem que descobrir a causa que ela está inconsciente. E basicamente o mais grave, digamos assim, em uma vítima inconsciente seria uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória. É comum de uma vítima ficar inconsciente por uma parada cardiorrespiratória. O coração dela para de bater, automaticamente ela perde a consciência e para de respirar também. Como é que eu vou descobrir que uma vítima está com uma parada cardiorrespiratória? A gente vai observar se ela tem pulso e automaticamente se ela tem movimentos respiratórios normais. Como é que seria isso? A gente vai colocar, vai checar aqui o pulso central com 2 dedos, indicador e médio, pressionando aqui, a gente vai conseguir perceber uma artéria chamada artéria carótida, se essa vítima tem pulso, que seria o pulso central. Automaticamente, a gente observando a expansão do tórax e abdômen com aqueles movimentos naturais de respiração. Tem que ser natural, você tem que perceber que aquele movimento é um movimento natural, igual você respirando. Não pode ter uma respiração irregular também não. Se você checou o pulso central, checou que ela não tem movimentos respiratórios, ela está irresponsiva, não tem movimento respiratório, não tem pulso, o coração dela não está batendo, tem que ser feito uma RCP. O que é RCP? Ressuscitação cardiopulmonar, que nada mais é do que compressão torácica, ou compressão torácica e ventilação, e a questão também da utilização do DEA, se for o caso. Nós vamos ver mais à frente sobre isso com mais detalhes, sobre a PCR, parada cardiorrespiratória, e como é que é feito essas manobras. São várias as formas de fazer, desde compressão torácica até compressão torácica, ventilação e a utilização do desfibrilador externo automático também. Então, é regra, A vítima está inconsciente, observa se ela está na parada cardiorrespiratória, se tiver, faz RCP. Mas pode ser que você, nessa avaliação primária, tocou o corpo dela, observou, ela não tem movimento respiratório, mas o coração dela está batendo. Se checou o pulso central, tem pulso, o coração dela está batendo. Então ela está numa parada respiratória. Se ela estiver na parada respiratória, basicamente, nessa parada respiratória, vai ter que ser feito as ventilações de resgate de várias formas. Chamada aí método boca a boca, seria você encher seu pulmão de ar, acoplar na boca da vítima e soprar.
Também tem a utilização da Pocket Mask, que é uma máscara que é colocada para que você não tenha seu contato sua boca diretamente na boca da vítima, ou até mesmo esse equipamento que a gente está vendo no desenho aqui, ó, que é o ambu, ou utilizando também oxigênio direto, tanto nessa máscara, que é o Pocket Mask, ou no ambu também. Então várias são as formas, as preferências, as formas de ser utilizado são várias. Nós vamos ver mais à frente também como é que seria isso. Então, inconsciência, a gente tenta descobrir qual a causa que ela teve a inconsciência. Uma parada cardíaca, faz RCP. Uma parada respiratória, faz a ventilação de resgate, porque o coração dela está batendo, não há necessidade de você fazer a massagem cardíaca. Agora, se a vítima estiver consciente, ou se por um acaso também, nesse estado de inconsciência, você percebe que ela tem pulso e que ela tem movimento respiratório, a gente vai fazer nem RCP e nem ventilação de resgate. A gente vai fazer isso aqui, ó, chamado ABCDE dos primeiros socorros. Seria uma avaliação da vítima aí, né, que não estão nesses outros casos que a gente observou. Por quê? Porque se tiver em parada cardíaca, tem que fazer RCP. Se tiver em parada respiratória, ventilação de resgate. Está inconsciente, mas tem movimento respiratório, tem circulação, eu vou avaliá-la com mais critérios. E se ela estiver consciente também, merece também uma avaliação do ABCDE dos primeiros socorros, que trata-se da avaliação inicial que uma vítima tem que ter. A avaliação da vítima, que seria essa avaliação da vítima consciente ou inconsciente, mas com movimento respiratório e batimento cardíaco. A avaliação da vítima segue uma sequência alfabética, que é o A, B, C, D, E, que basicamente seria essa sequência aí, a gente fazendo A, B, C, D, E, que aborda procedimentos para avaliar rapidamente o acidentado. Como é que funciona a sequência de avaliação ABCDE? O A consiste em abertura das vias aéreas e controle da coluna cervical. Então, basicamente, a gente vai abrir a boca da vítima, usando técnicas, né, de prender o pescoço, tração mandibular, algumas técnicas para a liberação das vias aéreas. E com as mãos, a gente pode reter a cabeça, segurar a cabeça ali para evitar movimento. Se tiver condições de fazer colocar um colar cervical, também poderia ser feito. Mais à frente a gente vai ver como é que seria a colocação do colar cervical improvisado, até com bicos de boné, dá para você fazer uma improvisação ali. Eu momentaneamente com as mãos. Então, o A, vias aéreas, boca, garganta e nariz, onde passar para os pulmões ali, dar uma avaliação, ver se não tem algum objeto obstruindo vias aéreas, dificultando a respiração dessa vítima, e fazer o controle da coluna cervical. Depois a gente vai para o B. O B seria ventilação de resgate, respiração e ventilação, que basicamente seria observar se esses movimentos respiratórios estão normais, né? Dar uma avaliação mais criteriosa, que geralmente é utilizado mais para profissionais. Essa avaliação, né, dos movimentos ali por minutos, geralmente socorrista leigo não é recomendável que faça, mas você dá uma avaliação. O B refere-se a essa ventilação e respiração dessa vítima. O C já refere-se a circulação e controle de hemorragia. O C está baseado no sistema circulatório da vítima, né? Se tiver alguma hemorragia, a gente conter essa hemorragia, seja ela externa, interna, a gente tem alguns procedimentos, mas não dá para a gente contê-la. A gente tem também a questão da perfusão capilar também. Você pressionaria o dedo da vítima ali cerca de uns 5 segundos, né? Se o reenchimento capilar demorasse mais de 2 segundos, já caracterizaria uma falha circulatória. Então, se é isso, avaliar pulso, né? Teria que checar ali também se a pulsação está correta, né? Os batimentos por minuto, e fazer também uma contenção de hemorragia, se fosse o caso, e uma perfusão capilar para avaliar. Depois tem o D, que é o exame neurológico, né, que seria a avaliação do nível de consciência da vítima. Pode ser também que a vítima ela teria que ter uma avaliação mais criteriosa, avaliando pupila, né, que também dá uma característica de algum trauma que ela tem, né. Então, basicamente, esse exame neurológico aí é utilizado para avaliar ali o estado mental, talvez um traumatismo, o que for, algo que interfira diretamente no estado neurológico dessa vítima. Utilizado muito aí pelos profissionais a utilização aí da avaliação da pupila da vítima. E o E, que é exposição e controle da hipotermia. Nessa fase aí, basicamente, era despir mesmo a vítima, né? Tirar certa parte da roupa dela ali, para avaliar se não tem alguma lesão ali que possa interferir em algum risco de acidente. E como é muito comum de dar a vítima em acidentes, né, em lesões que ela tenha, ela entrar no quadro de hipotermia, então é interessante agasalhar essa vítima aí também. Então,
basicamente, nós vimos a sequência de avaliação. Essa aqui já não é uma sequência de atendimento, sequência de avaliação, o ABCDE dos primeiros socorros, avaliando ali as vias aéreas, controle da região cervical, observar a respiração, observar a circulação e hemorragia, conter talvez um estado de choque também, se for o caso, que essa falha circulatória pode levar ao estado de choque, e a vítima ir regredindo. Depois, avaliação do nível de consciência, né, a questão do exame neurológico mais detalhado da vítima. E também nós temos a questão da exposição e proteção da vítima, seria a avaliação ali da hipotermia, né, basicamente cobrir a vítima e observar algumas outras lesões dela. Finalizamos a parte que fala sobre avaliação inicial, que é feita diretamente quando vai fazer algum atendimento com alguma vítima. Diretamente a gente faz dessa forma. E aqui nós temos a avaliação secundária. O principal propósito da avaliação secundária é descobrir lesões ou problemas diversos que possam ameaçar a sobrevivência da vítima. Então, na avaliação primária, não sei se vocês param para observar, que na avaliação primária a gente checa diretamente ali e tenta fazer com que mantenha as funções vitais da vítima. Por quê? Você já chega na vítima lá tentando descobrir se ela está ou não consciente. Se ela está inconsciente, descobre lá se é uma PCR, se é uma parada respiratória, e se souber fazer o procedimento, faz. E se ela estiver consciente ou respirando e tendo batimento cardíaco, a gente faz a avaliação dela do ar, vias aéreas, respiração, circulação, distúrbio neurológico e exposição e proteção da vítima. Quando a gente faz a avaliação secundária, já fez a primária, então já manteve, já teve as funções vitais estabelecidas. Estabilizadas, na verdade. E quando a gente fala sobre avaliação secundária, não, já é um exame mais criterioso, que apesar de sua gravidade, ele não expõe diretamente a vítima a riscos. É avaliada ali com mais critérios toda a cabeça da vítima, pescoço, tórax, o abdômen, né? O abdômen vai ser dividido em 4 partes e basicamente vai observar ali enrijecimento, sinal de dor, o dorso, a região das costas, extremidades, braços e pernas. Então já seria uma avaliação com mais critérios, digamos assim, mas as funções vitais já estariam estabilizadas ali pela avaliação primária, de acordo com aquela avaliação que foi feita, né, desde quando se deparou com a vítima. Aqui nós temos sequências, protocolo da American Heart Association, Associação Americana de Coração, de 2015, que está valendo atualmente. As sequências são ABCDE, as sequências também tem a sequência também CAB e a sequência CABD. O que é a sequência ABCDE que a gente acabou de trabalhar na avaliação primária? É uma sequência de avaliação do paciente, que seria vias aéreas, respiração, circulação, distúrbio neurológico, nível de consciência, exposição e proteção da vítima. Essa é a sequência de avaliação. Basicamente, avaliando a vítima lá e depois até fazendo a avaliação secundária. A sequência CAB é uma sequência de atendimento ao paciente com PCR, parada cardiorrespiratória. Essa aqui a gente faz se precisar, né, atuar diretamente, né, antes de fazer uma avaliação ABCDE. Então, basicamente, o C seria compressão torácica, a A seria a abertura das vias aéreas e o B, ventilação de resgate. Então seria compressão torácica, liberação de vias aéreas e insuflações, né, que seria a respiração que seria feito. Então essa sequência aqui é de atendimento. Lembra lá? Tocou o corpo da vítima. Está irrespulsiva? O que você analisa que está? PCR. Tem pulso? Não tem pulso, não tem movimento respiratório, já começa aqui, ó, compressão, liberação de vias aéreas, respiração. E tem uma sequência também que é pouco conhecida, eu acredito que hoje já está popularizando muito ela, que é a sequência CABD. O que é isso? Uma sequência de atendimento também ao paciente com uma PCR, uma utilização do DEA. Nessa sequência, nós vamos ter a mesma coisa, compressão torácica, liberação de vias aéreas, ventilação de resgate e, consequentemente, um D de desfibrilador externo automático, que é o DEA. Né? Esse equipamento ele até interage, né, quando a gente for a utilização do mesmo, para a questão de aplicação de um choque, se houver necessidade. Então a gente vai ser utilizado
mesma coisa, a compressão torácica, a liberação dos vias aéreas e a colocação do DEA, que se precisar ele vai chocar, né? Ele vai dar um choque na vítima lá. Então, CAB, sequência de atendimento, quando a vítima está com parada cardiorrespiratória. CABD, uma sequência de atendimento, mas com a utilização do DEA. E o ABCDE seria uma sequência de avaliação da vítima, né? Então, você está avaliando ela ali, porque ela está respirando, está tendo batimento cardíaco, você avalia do A até o E. Ou ela está consciente falando, mas ela está caída, né? Tá com algumas lesões, você vai avaliando ela da cabeça aos pés ali, e depois daqui uma avaliação secundária se houver necessidade. Então são sequências. É claro que isso aí não é nível, né? Não vai ser mencionado exatamente na prova teórica do DETRAN. Acho necessário aqui para quando vocês forem fazer um curso prático de primeiros socorros, porque isso certamente vai ser repassado para vocês também, pelo menos na teoria, vai ficar fácil de absorver o máximo de conhecimento sobre esse assunto. Incidente com múltiplas vítimas, ou também pode ser considerado aí um acidente com múltiplas vítimas, como achar melhor. Então, como é que funciona isso aqui? Nós temos uma situação de um acidente com muitas vítimas e basicamente nós temos aqui o socorrista, seja ele leigo, profissional, o que for. Quando tem uma situação dessa, a gente não pode focar só em uma vítima só não, porque nós temos várias e digamos nós temos poucos recursos. Então, quando tem uma situação dessa, é avaliado um incidente com múltiplas vítimas, a proporção do acidente em si, não vítima a vítima. Quando acontece isso, o que o socorrista, seja ele profissional, seja ele leigo, o que tem que fazer? O que eu consigo fazer para o maior número de vítimas? Essa é a pergunta a ser feita. Fazer o melhor para o maior número de vítimas. Primeira coisa a ser analisada é seus recursos. O que você tem condições? Você dispõe de quantos recursos ali para atendimento dessas vítimas? Primeira coisa a ser pensado, o seu recurso. Você é um socorrista profissional? Você está com suporte básico? Você está com suporte avançado? Você é um socorrista leigo? Então, depois de avaliar o recurso, a gente vai avaliar a questão da triagem. O que é triagem? Você não está atendendo ninguém ainda. Você está fazendo uma triagem para ver quem recebe o atendimento primeiro, de acordo com o seu conhecimento e de acordo com os recursos que você tem disponível. Essa triagem nada mais é do que o ABCDE do trauma, que a gente acabou de ver, que é avaliação, respiração, circulação, distúrbio, exposição e proteção da vítima. Porque através dessa triagem você vai saber, de acordo com o que você tem condições de fazer o melhor para o maior número de vítimas. E avaliado esse ABCDE do trauma aí. Na verdade, a questão dessa triagem, ela vai ser um resumo do ABCDE do trauma que a gente viu anteriormente aí na avaliação primária. Esse resumo que eu falei para vocês, ele é chamado de método START, que seria triagem simples de tratamento rápido. Que o socorrista, né, seja ele o socorrista ali, suporte básico, suporte avançado, ele vai avaliar a vítima. Se ela anda, então basicamente, nesse acidente que tem um tanto de vítimas, tem múltiplas vítimas, quem tem condições de andar? Quem respira? Avaliação lá de vítima a vítima, quem consegue respirar? Quem tem pulso? Ou também ser feito também a questão da perfusão capilar, avaliação de pulso, avaliação da perfusão capilar que eu expliquei para vocês anteriormente, que basicamente vai pressionar ali o dedo da vítima, né, cerca de 5 segundos. Se o reenchimento capilar, né, novamente ali demorar mais de 2 segundos para voltar sangue para aquela região, a gente vai ter aí uma falha circulatória. Estado mental alterado, também vai ser avaliado também o estado mental. Talvez a vítima está lá, tá falando, está respirando, mas as palavras não têm nexo, né? Ela não consegue exatamente se sintonizar onde que ela está, né? Ela fica ali com seu estado mental alterado. Baseado nisso, nessas perguntas que o socorrista tem que ser feito, né? Quantas vítimas anda? Quem respira? Observando ali quem respira, quem tem pulso, quem está com estado mental alterado, vai ser feito essa triagem. Essa triagem ela é feita por cores. O método START ele é dividido em cores. Nós temos vermelho, quando for avaliado ali
de acordo com as perguntas que já foram feitas, né? Vítima anda, tem respiração, tem pulso, perfusão capular, estado mental alterado. Essas perguntas que você tem que fazer para você mesmo, para que você consiga fazer a triagem ali, triagem simples de tratamento rápido. Você vai avaliar de cada um ali com escala de cores, né? Então as vítimas que, de acordo com o que foi avaliado pelo socorrista, tem prioridade absoluta, vai ser lona ou zona vermelha, né? Então vão ser vítimas que vão ter que ter um atendimento mais rápido possível. Vítimas na cor amarela é prioridade relativa, quer dizer, tem lesões graves, talvez, fraturas, hemorragias, mas não é uma coisa tão grave, né, digamos assim, né? Observe que amarelo é uma relativa. Verde, prioridade baixa, não tem tanta urgência de fazer um atendimento ali na hora, exatamente, pela questão de condições que você tem. E a cor preto, né, negro, né, seria zona ou lona preta, prioridade nula. Quer dizer, essa vítima, pelos recursos que você tem, você não vai conseguir fazer o objetivo, que é fazer o melhor para o maior número de vítimas. Então, através dessas perguntas que são feitas, é feita uma avaliação pela zona, ou lona, na verdade, vermelha, que vai ter que ser atendimento mais rápido possível. Amarela, relativamente, né? São vítimas que estão tendo batimento cardíaco, estão falando, estão respirando, mas tem lesões. Verde, né? Lesões menores. E o negro pode ser a cor preta, pode ser que a pessoa não tem, o socorrista não tem condições, né, pelos seus recursos, de fazer algo para essa vítima, e se demorasse muito com ela, as outras iriam estar sendo mais prejudicadas. Então, basicamente, o método de START é usado pelos profissionais aí, da área de saúde, da área de socorro, e ele é avaliado dessa forma para fazer, né, prioritário, o melhor para o maior número de vítimas. Aqui a gente vai ter sinais vitais. O que são sinais vitais? Os sinais vitais, eles dão informações sobre funções básicas do corpo. Os sinais vitais são a respiração. Para um adulto, fica entre 12 a 20 movimentos respiratórios por minuto. Aqui a gente observa a expansão do tórax, do abdômen. Pulsação também é um sinal vital. Pulso, a gente observa aqui as artérias, né? A artéria do pescoço carótida, a artéria radial aqui do braço. O normal seria de 100 a 100, de 60 a 100 batimentos por minuto. A pressão arterial, ela fica entre 12 a 20, 80, né, que seria o 12 por 8, mmHg, que seria milímetro por mercúrio. Ela tem que ter equipamentos para que você consiga aferir a pressão arterial. A gente está vendo aqui na ilustração. Nós temos também a temperatura corporal, que fica em média 36 e 37 graus. Né? Claro que estão vários locais para você aferir, né, descobrir ali a temperatura corpórea, mas ela fica uma variação entre 36 e 37 graus, considerada normal aí. Então isso aqui são referências, né, pessoal? Aqui um adulto, 12 a 20, 60 a 100, 12 por 8, e a temperatura corpórea entre 36 e 37 graus. Os sinais vitais, vocês vão ter que entender como se fosse uma máquina, para ficar mais claro talvez o entendimento aí. Um carro, por exemplo, um carro novo, zero, quando você compra ele, normalmente ele não vem dando muito problema. Geralmente você compra um carro novo porque geralmente ele não dá muita dor de cabeça não. Carro novo, zero. E ao passar do tempo, o carro começa a apresentar falhas, a apresentar problemas. Bem parecido aí com os sinais vitais. Quando a gente nasce, teoricamente um bebê, uma criança, os movimentos respiratórios, a pulsação, pressão arterial, ela digamos, melhor. E quando vai passando o tempo, isso vai alterando ao passar do tempo. Então, basicamente seria isso, né? Então, meio que parecido. A gente vai envelhecendo, esses sinais vitais eles vão alterando, basicamente em consequência aí da idade. Menos a temperatura corpórea, que fica entre 36 e 37 graus, aí considerado normal. Então, geralmente, quando são mais jovens, são maiores os movimentos respiratórios, os batimentos cardíacos, e vai passando o tempo, eles vão diminuindo aí. Como a gente tem a referência aqui, não é perguntado em prova referência, só para vocês terem uma noção aí sobre o que seriam os sinais vitais, né? Sintomas ali de como é que está o estado nosso aí. E lesões, acidentes, eles podem ser alterados, né, em consequência aí de algum trauma que a gente pode ter. A temperatura corpórea,
ela fica em média, que eu falei para vocês, em torno de 36, 37 graus. Quando ela cai demais, dá o nome de hipotermia, temperatura baixa. Quando ela aumenta, né, passa dos 37 aí, dá o nome de hipertermia, que é a temperatura já alta. Nesses casos, quando a temperatura passa de 37 graus aí, a recomendação é que desagasalhe a vítima. Por quê? A temperatura está alta, se não for controlado, das causas seria convulsão. É comum da febre muito alta a vítima ter convulsão, muito frequente até com criança, principalmente. Então, quando a vítima está com a temperatura alta, o que a gente recomenda fazer? Desagasalhar a vítima. Então seria desembrulhar, desagasalhar essa vítima aí. É comum ter frio, sentir frio, como a gente está vendo na ilustração aqui, porque a temperatura está mais alta que o ambiente, a gente sente frio. A gente quer embrulhar, mas não pode, porque a temperatura aumenta. Recomendável também banho de imersão na temperatura corporal. Os profissionais, os médicos, recomendam que a temperatura tem que ser quase que na temperatura da febre. A temperatura tem que estar morna, a água não pode estar fria, gelada, mas também não pode estar quente. Tem que estar quase a temperatura da febre aí, para que consiga controlar de maneira correta. Compressa fria na testa, axilas e pescoço. Isso também ajuda a controlar a febre da vítima. Depois, controlou a febre, procurar um profissional o mais rápido possível. Normalmente o que vem até febre, geralmente é infecção. É claro que procurar um profissional para descobrir exatamente o mecanismo que está levando até a febre, para ser diagnosticado corretamente. Então, de qualquer maneira, profissionais aí seria o recomendável. Depois controlou ela. Não pode dar medicação, não pode se automedicar, não é recomendável. Hipotermia já seria temperatura baixa, como a gente está vendo na ilustração aqui. Recomendo desagasalhar a vítima. A hipotermia ela pode ser decorrente a um local muito frio, ou também lesões, talvez acidentes, o que for. A vítima também pode cair a temperatura corpórea, dando o nome de hipotermia. E manter aquecida. Essa é a recomendação no caso de hipotermia. Agasalhar e manter aquecida. E também não pode dar nenhum tipo de medicação, alguma bebida, não pode de maneira nenhuma. É só mesmo aquecê-la. E esse é o procedimento correto. Aqui a gente tem pupila. A pupila, basicamente, essa bolinha preta do olho, e que eu falei para vocês anteriormente, que aqui, né, que é observado o estado neurológico da vítima, principalmente em acidentes, né, lesões ali, é avaliado o estado pupilar, a avaliação da pupila. Ela é conhecida como menina dos olhos, é a parte do olho com orifício de diâmetro regular. Por que diâmetro regular? A pupila dilata e contrai, é normal acontecer isso. Naturalmente a pupila no claro ela vai contrair, e no escuro ela vai dilatar, fica grande. Quanto mais escuro o lugar, mais vai ficar grandona as pupilas da vítima. O que a gente vai observar na pupila? A reatividade à luz, porque se você colocar ali a lanterninha no olho da vítima lá, ela vai ter que ter reação. A igualdade, que seria a simetria, né? As pupilas têm que ser uma do mesmo tamanho da outra. E tamanho da pupila, está grande, está contraída, está dilatada, tem reação ou não à luz. É aquela que essa reação à luz, vamos analisar aí. Como eu estou passando a aula para quem queira assistir, então pode estar profissional assistindo, pode estar socorrista lei. Tem uma lanterna para que possa ser avaliada ali a reatividade à luz, né? Você não pode pegar uma lanterna, por exemplo, qualquer e colocar no olho da vítima, não. Isso pode causar lesão, isso não é recomendável. Tem uma canetinha específica para poder fazer isso aí para os profissionais, que é mais um conhecimento geral mesmo aí. Se você não tiver a lanterna específica, não é recomendável que faça também não. Só se for olhar o olho no máximo, mas colocar a luz, só a luz adequada para que seja avaliada essa pupila. As pupilas, elas dão vários nomes, né, pelos estados que elas se encontram. Aqui a gente tem o nome de isocoria, né, que seria o estado normal da pupila. Normal, igual, espero que de todo mundo esteja assistindo. Pupila ali, reatividade à luz normal, sem nenhum problema de saúde, sem nenhum tipo de lesão, dá o nome de isocoria. Quando a pupila fica dilatada, elas ficam grandonas assim, dá o nome de midríase. A pupila dilatada, midríase. Quando as pupilas ficam assim, ó, as duas contraídas, dá o nome de miose. Ficam pequenininhas, miose. E quando fica uma dilatada e uma contraída, dá o nome de anisocoria. Então isso aqui são avaliações da pupila, feitas principalmente por profissionais.
Então, isocoria, estado normal, as duas dilatadas midríase, as duas contraídas miose e uma dilatada e contraída anisocoria. É bom que vocês decorem, que essa questão frequente de prova. Midríase, miose, anisocoria. Isocoria não decore, que não cai em prova. Geralmente eles vão focar só quando o estado está alterado. Estado normal, geralmente não é mencionado não. E qual seria os prováveis problemas que a vítima tenha depois que ela está nesse estado? Quando a pupila fica dilatada, do jeito que está aqui, da midríase, né, sem reação à luz, pode ser inconsciência por vários motivos, uma parada cardiorrespiratória, né, vários motivos aí. Aqui que já aqui é citado para a gente a parada cardiorrespiratória, é um dos motivos para a consciência. Lesões cerebrais, uma pancada na cabeça, o capacete estava frouxo da cabeça, saiu no acidente, diretamente a lesões cerebrais. Miose, morte também, né, o óbito confirmado. Miose, a gente vai ter aí lesão no sistema nervoso central, SNC, né, sistema nervoso central. Pancada na cabeça, né, mesma coisa. Intoxicação, né, overdose, né, excesso de medicação, intoxicação por algum tipo de droga psicoativa. Miose vai ficar contraída sim. Quando elas ficam assimétricas, né, fica uma dilatada e uma contraída, pode ser AVC, acidente vascular cerebral, muito característico disso. Do mesmo lado que ela entra essa reação, é um lado que está tendo o AVC ou AVE. E um TCE também, traumatismo crânioencefálico. Traumatismo crânioencefálico, basicamente também podendo ser considerado uma pancada forte na cabeça ali que essa vítima pode ter tido. Nós vamos encerrar o vídeo nessa parte que fala sobre parada cardiorrespiratória. Vocês podem continuar acompanhando, né? Agora nós vamos encerrar esse vídeo agora, mas nós vamos ter a sequência. Próxima videoaula aí, a gente vai continuar aí na parada cardiorrespiratória, explicando aí quais são os procedimentos, quais são os procedimentos aceitos, quais são os procedimentos para socorrista leigo, profissional. Então, só aguardar aí e ver o próximo vídeo aí que vai dar continuidade a essa matéria aqui. Então, até mais.